Olá, então vocês estão prontos para recomeçar o nosso curso? Hoje nós vamos começar a nossa segunda aula de lógica de programação em Python. O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver inicialmente as operações de entradas e saídas em Python. Normalmente uma operação de entrada de dados, a execução do programa é interrompida até que determinadas informações sejam fornecidas a partir da unidade de entrada. Em Portugal, usa-se a instrução leia para operações de entrada. A sintaxe dessa instrução seria algo do tipo leia, seguida de uma lista de variáveis. Essa lista de variáveis seriam associadas aos valores que seriam digitados no momento em que a operação fosse executada. Na mesma ordem, obviamente. Em Python, utiliza-se um comando chamado input. Em outras linguagens de programação, se utiliza comandos como read, como system.read, como readline, coisas desse tipo. Em Python é input. Essa é a função que recupera os dados e as disponibiliza esses dados, né, através da variável que você especificou. A sintaxe do input é essa aqui. Você coloca a variável igual input, o texto a ser apresentado. Vamos ver como funciona? Vamos ver como funciona isso no Python. Temos aqui de volta a nossa terminal texto, no caso Linux ou macOS, no meu caso estou usando macOS, mas o Linux seria semelhante. Então vamos iniciar o nosso Python, nosso interpretador de comandos Python, e eu vou indicar para ele uma operação de input. Vou dizer para ele que ele atribua a uma variável um valor que ele deve me solicitar a partir do teclado. Como é que eu faço isso? Como vocês viram lá, é simples. Eu digito x igual a input, coloco uma mensagem, né? Mensagem de texto, por exemplo, digite o valor a ser colocado no x. E quando eu pressionar Enter, ele executará automaticamente. Ou seja, ele imprimirá a mensagem e esperará um valor. Esse valor será associado ao x. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o valor 10. Quando eu dei Enter, ele automaticamente associou o valor 10 à variável x. Será? Para ver, digitando x, como vocês estão falando, ou print x, também vai dar o valor que eu digitei. Então, dessa forma, eu posso colocar, obrigar o Python a solicitar valores para que ele possa guardar esses valores em variáveis. De dados em Python, elas implicam na impressão em vídeo, no envio de dados por portas de comunicação para outros dispositivos, na gravação de disco, etc. No momento, nós vamos permanecer usando saídas em vídeo. A maior parte do nosso curso nós vamos utilizar saídas em vídeo. Mais tarde, nós veremos outras formas de saída, como impressão em arquivos em disco, envio por portas seriais e coisas semelhantes. Em Portugal, para saída de dados, utiliza normalmente essa palavra, o escreva, ou imprima, em seguida da lista de variáveis ou expressões ou literais a serem impressos. Nós temos aqui um exemplo, escreva. Maria recebeu R, cifrão, separado por vírgula nós temos uma variável chamada salário, separado por vírgula nós temos outra cadeia de caracteres que é este mês. Isso resultaria numa saída do tipo Maria recebeu R$500, por exemplo, supondo que o valor de salário seja 500, este mês. Então, a combinação dessas saídas aqui geraria esse valor que seria impresso no vídeo. Para imprimir, para dar saídas de dados no vídeo, o Python usa, como vocês já viram, o comando print. Então você coloca print em seguida da expressão até a versão 2.5. A partir da versão 3 você usa print, abre chave, parênteses, perdão, a expressão que deve ser impressa. Então agora nós já podemos fazer um algoritmo muito simples. Por exemplo, um algoritmo para calcular a média entre dois números quaisquer. Em Portugal nós representaríamos esse algoritmo da seguinte forma. Primeiro nós colocaremos as instruções para receber os valores de A e B, seria leia A, vírgula B. Em seguida nós colocaremos uma operação de atribuição. Atribuiríamos a uma variável C.
uma expressão que representaria o cálculo da média aritmética entre A e B. Em seguida, escreveríamos o C. Escreva C seria a forma de fazer com que o C fosse mostrado, o resultado da operação fosse mostrado. Em Python, o layer se transforma em dois comandos de input. Nós temos aqui A, input, digite um valor para A, B, input, digite um valor para B. Em seguida, ele atribui uma variável C, a expressão aritmética equivalente à média aritmética do A e B. Em seguida, imprime C. Aqui nesse desenho do lado direito, nós temos aqui a representação gráfica desse algoritmo. Início, receba A e B, calcule C, escreva C e fim. Então, agora, nós estamos prontos para fazer um pequeno exemplo. Bom, então, como vocês podem ver, nós temos aí o nosso Python. Nós já vimos que para receber dados nós utilizamos o comando input e para dar saída dados nós usamos o comando print. Bom, então nós podemos, para o caso da média aritmética, nós podemos dizer simplesmente que A será igual a input digite um valor para A, o que após o enter o Python executa imediatamente. Vamos supor, vamos dar um valor para ele aqui, 12, por exemplo. E em seguida eu posso colocar B, né, mesma coisa, input, digite B. Nós temos aqui, ele vai executar também, vamos dar aqui o valor, por exemplo, 20, qualquer valor. Bom, será que os valores do PIB estão guardados? Se quisermos observar, basta digitar o A maiúsculo. Lembre-se que A minúsculo é diferente de A maiúsculo, né? A minúsculo. Python é sensível ao caso, o B também, nós temos os valores. E agora vamos atribuir uma variável C, C maiúsculo, né? Poderia ser C minúsculo, não tem problema. Seria A mais B dividido por 2.0. Esse do 2.0 vai nos dar evitar problemas de truncamento. Bom, qual seria o valor de C? Para saber o valor de C, simplesmente usamos o comando de C. E aí nós temos a média aritmética, né, entre 12 e 20. Você deve ter observado que eu estou digitando os comandos passo a passo. E se eu quiser guardar os meus comandos em arquivos textos,